Boa tarde a todos. O tema do nosso trabalho para compor a disciplina de Clínica de Silvestres é tuberculose em primatas. O grupo é composto por mim, Edilânia, Eduarda, Gabriela Gonzalez, Gabriel, Jéssica Rodrigues, João Victor, Matheus Barbone e Marielle. A tuberculose é conhecida por nós como uma doença bovina, mas ela comete outras espécies domésticas, os animais silvestres e também o homem. É uma zoonose. É uma das doenças mais antigas da humanidade e considerada reemergente. O surgimento da tuberculose e outras doenças ocorreu devido ao confinamento dos animais selvagens de diferentes regiões geográficas, com condições perfeitas, facilitando a disseminação de patógenos neste ambiente. Ela é uma doença bacteriana de caráter crônico, caracterizada pelo crescimento progressivo de lesões nodulares, os tubérculos, que podem se localizar em qualquer órgão ou tecido da espécie acometida. Para os primatas em cativeiro, tem significativa importância porque se espalha rapidamente, tem alta taxa de mortalidade e é uma zoonose. A tuberculose é causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium bovis. Dados apontam que em zoológicos há uma alta incidência de infecção em primata, causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis, com perdas acima de 40% em algumas coleções. Já em animais de vida livre, é mais difícil a observação da doença. Porém, nas últimas décadas, tem-se relatado mais casos de tuberculose em algumas espécies, como babuínos e até mesmo em leões. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre a etiologia. A tuberculose é causada por uma bactéria de crescimento lento, aeróbica, imóvel, não encapsulada e não esporulada. Pertence à ordem Actinomycetes, família Mycobacteriaceae e ao gênero Mycobacterium. São bastonetes curtos, apresentam aspectos granular quando corados e medem em torno de 0,5 a 7 milímetros de comprimento, por 0,3 milímetros de largura. As espécies causadoras da tuberculose, tanto humana quanto animal, estão agrupadas no complexo Mycobacterium tuberculosis, composto por Mycobacterium tuberculosis, africano, canite, caprae, bovis, pinnipede, microte, munge e origens. Bem, Rebeca, eu vou ficar aqui um pouco com a parte, como você pode ver, da epidemiologia e da transmissão. Vou ser breve, que a gente tem muito tempo. A tuberculose, ela tende a ser mais endêmica em populações onde não tem o controle da doença, ou seja, fazer exames, controle da transmissão, isolamento, quarentena, tratamento, tudo isso. Quando não tem isso, ela tende a ser mais endêmica. E um exemplo dela que a gente está vendo aí é os primatas, porque a maioria dos primatas são de vida livre na natureza e a maioria nós não temos controle. Essas doenças em cativeiro aí em 2007, o último caso que foi relatado foi de uma fêmea que teve apatia, isso em julho de 2007. Nas florestas, na vida livre, a gente não tem muito controle disso, a gente às vezes nem sabe como é que funciona isso. E o controle dela, mesmo ela tendo esse descontrole, essas endemias, ainda ela é muito controlada, principalmente aqui no Brasil, pelas barreiras físicas e do Estado, né? Físicas mesmo de inspeção. A transmissão ocorre pela via aérea, de inalar, ingerir gotículas no ar, inalação disso, das partículas infectantes pelo trato respiratório. E a via aí que tem mais estudos, onde tem a transmissão, é por via de ingestão de fezes e urina contaminada e o leite pelos filhotes. As fezes e urina entra mais por esses animais não ter muita higiene, atos deles comerem, passarem alimentos para os outros com a mão suja de fezes e urina. E as outras formas são as brigas e iatrogenia do próprio médico veterinário, falta de cuidado. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Gabriela.
e eu vou estar falando sobre a parte de patogenia para vocês. A doença ela pode se apresentar de forma latente, sem sinais clínicos, ou então desenvolver-se de maneira crônica, progressiva e aguda. O período de incubação em forma de evolução depende muito da virulência e patogenicidade da cepa envolvida. Ou seja, se é uma cepa mais virulenta, mais patogênica ou não, a carga infectante, né, que é a quantidade de micobactéria que o animal vai estar entrando em contato, a porta de entrada e as condições imunológicas do animal. Se é um animal que está com o sistema imunológico reforçado, ele tende a passar melhor pela doença do que um animal que está imunossuprimido. A porta de entrada clássica é trato respiratório e digestivo. E a micobactéria, ela engana o sistema imunológico, né? Ela é fagocitada, mas ela tem uma característica lipídica na parede celular que confere uma resistência às enzimas lisossomais e aos processos oxidativos que ocorrem dentro do fagossoma. E isso permite com que ela sobreviva, multiplique-se e dentro, né, do macrófago, causando a morte da célula e sendo liberada logo em seguida. Bom, os sinais clínicos e os sintomas da tuberculose nos macacos, elas podem começar com uma mudança no comportamento, anorexia e letargia. Bom, assim como nos humanos, a tuberculose ela pode começar insinuosa, né? Ou seja, começa lenta para progressiva, onde que muitos sinais são muito comuns, como tosse, dispneia, perda de peso, pelos arrepiados, como também o animal pode ter simplesmente uma morte súbita. E nesses casos, o animal na sua necrópsia, ele vai apresentar todos os sistemas saudáveis, né? Não vai ter uma doença, uma patologia característica daquele órgão. Então, por isso é muito importante levar como um diagnóstico diferencial a tuberculose. Bom, e como esses sinais eles são muito inespecíficos, ele pode ser confundido também com uma neoplasia, uma micose sistêmica, também como uma cardiose, as características pulmonar, também como enterite bacteriana, né? Além disso, pode ter uma apresentação de má nutrição ou algum trauma, né? Então, como os sinais são diversos, a gente nunca pensa logo de cara numa tuberculose, né? E por isso é muito importante estar fazendo um exame específico e levar como diagnóstico diferencial a tuberculose. Não descartar ela, principalmente no achado de necrópsia, a gente não vai encontrar nada. Os métodos de diagnóstico no Brasil são principalmente o teste de tuberculinização, né, que consiste na aplicação de tuberculina de Mycobacterium na pálpebra ou no abdômen, e em seguida avalia o tamanho da reação, indo de edema até ponto de necrose, dentro do prazo de 48 a 72 horas. Podemos utilizar o ELISA, que apresenta boa especificidade, porém necessita de uma infecção de no mínimo um mês, né, que ela consiste na detecção de anticorpos para Mycobacterium. Podemos também realizar o cultivo e a coloração, né, que é feita através de amostras de tecidos, órgãos e secreções nasais, onde será feito o esfregaço e a coloração, visando encontrar bacilos de Mycobacterium no microscópio. E em seguida realiza o cultivo em meios de cultura ricos em nitrogênio e carbono, né, utilizado como teste ouro, porém necessita de aproximadamente 2 meses para ter o crescimento do Mycobacterium. E por fim, podemos utilizar o PCR, que consiste na detecção e ampliação do DNA, né, que é o ácido nucleico do Mycobacterium, utilizando amostras de tecidos, órgãos ou sangue. Como exames complementares, temos a radiografia e a tomografia, né, que vão projetar os nódulos com aspecto de tubérculo, porém não é uma característica patognomônica, sendo achadas em outras patologias. E durante a necrópsia, acharemos tubérculos em diversos órgãos, principalmente em pulmões e linfonodos.
podendo também aparecer em pele, rim, fígado e em glândulas mamárias. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre o tratamento. Em animais doentes, não é recomendável a terapia com antibiótico, porque pode ter multiresistência. Pessoas que têm grande contato com o animal tuberculoso têm maior chance de se infectar com a micobactéria resistente. O recomendado mesmo é a eutanásia dos animais positivos. Só que em alguns estudos recomenda-se o tratamento de animais de grande valor zootécnico ou de animais com risco de extinção. Porém, o custo do tratamento é alto e deve seguir rigorosamente os cuidados por causa do risco de transmissão dos manipuladores, dos outros animais e o público visitante. Caso a opção seja o tratamento, deve ser administrado múltiplas drogas, como a combinação de isoniazida e estreptomicina, ou a isomiazida, etambutol e rifampicina. Em todos os casos, sem exceção, o animal deve ser mantido isolado e deve ser feito o antibiograma para determinar a sensibilidade da micobactéria em relação aos antibióticos antes do início do tratamento. A terapia deve ser feita de 6 a 12 meses sem interrupção, porque como a isoniazida é imunossupressora, o tratamento pode resultar na diminuição da resposta para o teste tuberculínico. E o aconselhável mesmo é realizar o teste somente depois de um mês que finalizar o tratamento. Prevenção. O programa de prevenção da tuberculose são essenciais nas instituições mantedoras de primatas em cativeiro. Portanto, é necessário o conhecimento da epidemiologia da doença e das características e rotina do local onde essas medidas são implementadas. Então, essas medidas se baseiam em 3 elementos fundamentais, que é entre eles a observação da garantia sanitária quanto à introdução de novos animais no plantel, que é quando você implementa outro animal no plantel, que não tem o conhecimento dele, não está acostumado com ele, fazer os exames necessários para ver se o animal está com alguma enfermidade e mantê-lo na quarentena. Que se ele tiver que manifestar alguma doença, ele manifesta separado dos outros animais, não transmitindo. Implementação de sistema de vigilância para a tuberculose e a adoção de medidas de biossegurança, como tinha falado, a quarentena, ver como os resíduos que ele produz, onde que será descartado, lixo, e fazendo todo esse acompanhamento. E obrigado.